Fala galerinha, prazer ter você aqui no canal para a gente trabalhar aí a nossa segunda parte das variações da primeira lei de Mendel. Se você ainda não assistiu a aulinha de pleiotropia de gênio letal, corre lá e assiste, tá? Depois vem aqui e assiste essa aulinha de hoje, que é sobre a chamada ausência de dominância, que também é uma variação à primeira lei de Mendel. Quando a gente fala das leis de Mendel, a gente percebeu que Mendel falou lá na primeira lei que existe um fator que é o fator dominante e existe um fator que é o fator dominado ou recessivo, né? Na verdade, existe um gene dominante e um gene recessivo para determinada característica. Entenda a palavra gene como sinônimo de fator, ou a palavra alelo como sinônimo de gene, como sinônimo de fator, tá legal? Então, para Mendel, existe um alelo, um gene ou um fator dominante e um alelo, um gene ou um fator recessivo para cada característica. Só que em alguns casos nem sempre é assim, por isso que a gente chama de variações ou exceções da primeira lei de Mendel. Existem casos em que o par de gene envolvido pela característica não tem essa relação de dominância muito clara entre eles. Então não existe um gene que domina e um gene que é dominado, joia? Para esses casos a gente dá o nome de ausência de dominância ou dominância incompleta, que é a mesma coisa, tá? A primeira lei de Mendel, onde há um gene dominante e um gene recessivo, a gente chama de dominância completa. Agora aqui não tem um dominante e não tem um recessivo. Como não tem um dominante e não tem um recessivo, é uma dominância incompleta ou é uma ausência de dominância, que dá no mesmo, tá? Nós temos dois casos que se enquadram aqui. O primeiro caso é o que a gente chama de herança intermediária, que a gente vai começar te mostrando ele, tá? O outro caso é a chamada codominância. Todos os dois, tanto herança intermediária quanto codominância, são exemplos de ausências de dominância ou de dominância incompleta, tá? Que isso fique bem claro para você. São exemplos diferentes dentro de um mesmo assunto, que é a dominância incompleta ou ausência de dominância. Então, vamos começar aqui falando sobre a herança intermediária para você. Tio Igor vai apagar aqui e a gente volta. Bom, então vamos lá, começando aqui pela herança intermediária para você. Quando a gente fala da herança intermediária, ela é muito fácil de entender, muito tranquila de entender, e a gente usa como exemplo para te explicar a herança intermediária a cor de uma florzinha chamada maravilha. Os genes responsáveis pela cor da flor maravilha, que é uma espécie de planta muito famosa em livros didáticos, tá? Ela pode ser branca, ela pode ser vermelha ou ela pode ser rosa. Vamos entender como é que funciona esse padrão de cor aqui, ó. Quando o indivíduo é homozigoto dominante, então quando ele é besão, a cor da flor é vermelha, joia? Quando o indivíduo é bezinho, ou seja, ele é homozigoto recessivo, a cor da flor é branca. Agora, quando ele é heterozigoto, e é aqui que mora o segredo, tá? Lembra que nós estamos falando de um caso de ausência de dominância. Então, o besão não domina o bezinho, tá? Nesse caso aqui, né, se fosse a primeira lei de Mendel normal, a planta seria vermelha. Vocês não concordam comigo? O besão iria dominar e a plantinha seria vermelha. Só que neste caso, como não há uma dominância entre os genes, o fenótipo expresso por essa planta vai ser um fenótipo intermediário. Tio Will, como assim? Ele não vai ser nem vermelho e nem branco. Ele fica entre os dois. Qual é a cor que se dá ou que ocorre, né? Eu não entendo muito de arte, tá? Mas qual que é a cor gerada quando você mistura vermelho com branco? É o rosa. Então, as florzinhas heterozigotas, elas são rosas. Uma mistura entre o vermelho e o branco. Ficou num, intermediário entre o vermelho e o branco. Então, isso mostra para mim que o besão não domina o bezinho. Joia, eu tenho aqui uma ausência de dominância do tipo herança intermediária. Tio Will, o que acontece se a gente cruzar uma planta vermelha com uma planta branca? O que vai sair? Vamos fazer lá o cruzamento, ó. Vou pegar uma planta vermelha e vou cruzar com uma plantinha branca, tá? Vamos fazer o quadrado de Punnett ou o joguinho da velha. Fez lá o joguinho da velha.
corta aqui o primeiro, ó, Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho, vamos juntar. Você vai ver que neste cruzamento aqui, 100% dos indivíduos foram heterozigotos, e se são heterozigotos, são de cor rosa. Ah, então eu tenho aqui 100% da galera rosa. Tio Will, e se eu cruzar uma florzinha rosa com outra florzinha rosa? O que sai? Vamos dar uma olhada. Se eu faço aqui o cruzamento, ó, entre duas florzinhas rosas agora, fazendo um quadradinho de punê, vamos lá jogar o joguinho da velha, ah, vamos fazer aqui para você, ó, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, vamos juntar. Olha só, ó, olha o resultado que eu vou ter aqui no final. Olha lá. Então, o que eu tive aqui? Repara que essa primeira plantinha é vermelha. Então, eu tive 1/4 de vermelhas, joia? Essa aqui, ó, e essa aqui são rosas. Então, eu tenho 2/4 de rosa. E eu vou ter aqui no finalzinho, ó, uma plantinha que foi branca. Vou botar um BR aqui. Então, eu tenho 1/4 de flores brancas. Joia? Tranquilo? Então, perceberam o que é uma herança intermediária? Vamos dar uma apagada aqui e te mostrar agora a codominância. Se liga aí. Bom, então vamos lá agora para te mostrar aqui como é que funciona a codominância. Quando a gente fala de codominância, ela também é uma ausência de dominância ou dominância incompleta, só que é um pouquinho diferente da herança intermediária. Acompanha comigo aqui, ó. Para te explicar, nós vamos usar o exemplo da pelagem de bois da raça Ruão. Aqui no Brasil é conhecido como boi Ruão, mas lógico que ele tem um nome, né? Lá na Inglaterra é chamado de Shelton, se eu não me engano é isso mesmo. Aqui no Brasil é conhecido como boi Ruão. O boi Ruão, quando ele é homozigoto dominante, tá? Ele tem pelagem castanha. Quando ele é homozigoto recessivo, ele tem pelagem branca. Tio Igor, quando ele é heterozigoto, que é o que interessa pra gente, porque é onde as ausências de dominâncias aparecem, tá? Você identifica casos de ausência de dominância observando o heterozigoto, tranquilo? Então, ó, quando você pega aqui o heterozigoto, pela primeira lei de Mendel, seria esperado que ele fosse castanho. Só que não é uma primeira lei de Mendel, é uma variação, tá? Tio Igor, ele vai ser bege, porque entre o marrom e o branco é bege. Aí, filho, seria herança intermediária. Nós não estamos falando de herança intermediária, nós estamos falando de codominância. Tio Igor, como é que ficaria esse boi, então? Como a gente fala de co, significa junto, tá? Então, na codominância, aparecem as duas características juntas, não é uma característica entre um e outro. São as duas ao mesmo tempo. Então, este boi vai ter pelos castanhos e brancos. Joia? Ele vai ser o famoso boi malhado, né? Aquela pelagem malhada. Ele vai ter pelos castanhos e pelos brancos. Joia? Como aparecem as duas ao mesmo tempo, nós temos um caso de codominância. Para quem assistiu a minha aula de grupos sanguíneos, lá em grupos sanguíneos, nós temos também um exemplo de codominância. O indivíduo que tem o alelo IA e o alelo IB, ele é do tipo sanguíneo AB. Ele apresenta os dois antígenos ao mesmo tempo. Portanto, lá no caso do grupo sanguíneo, nós temos um exemplo de codominância. O gene A não domina o gene B. Se você não assistiu essa aula, corre lá e vai assistir, que tá bem legal a sequência inteira para você lá, tá? Se ficou claro para você, eu me despeço por aqui. É um prazer sempre te ter no canal. Não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, de curtir aí. Segue no Instagram que tá aparecendo aqui em cima, tá? E eu te vejo na próxima aula. Beijo grande para você.